Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e nós estamos na nossa contagem regressiva para o exame de ordem. Faltam 28 dias. Eita, nós! Faltam 28 dias e 28 dias é muito tempo. E tudo depende de como a gente vai utilizar esse tempo. Esse tempo pode passar muito rápido. Esse tempo pode ser muito bem aproveitado, mas a única certeza é que ele vai passar. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer para vocês, vira e mexe eu coloco no feed que diz: deixe passar um dia, 10 passarão. E nesse dia 28, hoje é um domingão, né? Um domingão. E eu sempre falo para vocês que o domingo é um dia de descanso e um dia de reflexão. Da gente projetar, né? O que a gente vai fazer na nossa vida nessa próxima semana. Então, eu costumo sempre lá no fim da tarde, começo da noite, eu no caso fiz agora, olhar a minha agenda para ver os meus compromissos dessa semana, para ver se eu preciso me reorganizar em alguma coisa e como é que eu vou cumprir as coisas mais importantes. Principalmente as coisas comigo, né? No meu caso. E no seu caso, porque você tem coisas importantes para você. A questão é que, quando a gente fala de exame de ordem, uma coisa precisa estar na nossa mente, que é querer vencer. Eu quero ser aprovado. Eu quero ser advogado. Eu quero conseguir minha carteirinha da OAB. Só que querer por vezes não é o suficiente. Você precisa, vou ser redundante, precisar ser aprovado. E aí a reflexão do dia de hoje é: você sente que você precisa ser aprovado? Porque quando a gente pensa em precisar, é como se eu precisasse respirar, é como se eu precisasse comer, como se eu precisasse ir ao banheiro. Sabe as coisas que a gente precisa realmente? Então, são tão poucos dias e a gente precisa encarar esses dias como eu preciso fazer. Porque essas coisas básicas como respirar, comer, ir no banheiro, elas são coisas tão importantes que não há desculpa no mundo que eu possa fazer para não realizá-las. E quando a gente pensa em precisar, pode ser que você não tenha pensado nisso ainda. Puta, será que eu preciso? O precisar é muito importante. Em todos esses meus anos de mentoria, eu consigo ver claramente as pessoas que precisam e acreditam que precisam, porque você precisa acreditar que você precisa, e as pessoas que não precisam, no seguinte sentido, elas se convencem que elas não precisam passar no exame de ordem, que a vida delas está sossegada, que elas já têm uma carreira, que para elas é irrelevante passar ou não. Eu não estou falando aqui só do financeiro, tá, gente? Eu tenho milhões de alunos que passaram na OAB, já tinham uma carreira e continuam igualzinho, na mesma carreira que tem. A diferença é que eles colocaram na cabeça que eles precisavam daquela carteira da OAB para se provar, para ter uma segunda opção, para talvez nesse momento não serem advogados, mas quem sabe no futuro. Eles queriam, e era um querer tão grande que era um precisar, necessitar. Muitos de vocês, né, com quem eu conversei essa semana, vem de reprovações, né? Já vem de reprovações. E é muito engraçado porque tem um grande divisor e a gente tem que olhar com muito respeito para esse divisor, que é o eu quero passar, professora, eu preciso passar. E a pessoa continua e vai passar. E tem um outro grupo que também vem insistindo, mas que já se convenceu que não precisa. Pode ser que esse precisar, desculpe,
seja momentâneo, né? Esse não precisar seja momentâneo. Muitas decepções fazem isso com a gente, né? A gente começa a encarar a OAB de uma forma diferente. E aí você fala, eu nem preciso disso. Eu já trabalho como advogado, outra pessoa assina para mim. O meu marido já é advogado, eu não preciso. E as pessoas vão se convencendo. Isso pode acontecer. Cada um tem seu momento. Mas eu tô falando com você. Eu tô falando de você. Você que está acompanhando a nossa contagem regressiva. Eu quero que você comece a olhar a sua aprovação como um precisar. E não só um desejar vencer. Desejar ser aprovado. Não, eu preciso ser aprovado. É urgente, é dessa vez. É a última vez que eu presto essa prova e eu vou passar. Eu tenho necessidade. Tá certo, gente? Então, quando a gente estabelece esse alvo, que vai ser a nossa aprovação, a gente não pode só pensar lá no fim da estrada, né? No fim dessa jornada, no fim desse caminho, desse guia. A gente precisa pensar que a gente precisa estabelecer alvos pequenos, que são os nossos alvos diários. Então, aqui na OAB, não dá para fazer como a gente fazia na faculdade, de acumular matéria, tá? E aí, na véspera de prova, estudar. Eu agora estou em provas na graduação, né? E isso me lembra muito a minha graduação, Gisele. Porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu gostava de estudar, até porque eu trabalhava já com advocacia desde o 2º ano da faculdade. Já estava num escritório. Eu sozinha, tá? E eu tinha que aprender. Eu precisava aprender. Mas você pensa que eu estudava todo dia? Não. Eu lembro que eu pegava mais ou menos 2 semanas ou 1 semana antes de começarem as provas para eu começar a destrinchar toda aquela matéria minha do semestre. No meu caso era anual, né? Eram 2 provas cada semestre. Só que na OAB não dá para fazer assim, gente, porque a OAB é o acúmulo de 5 anos. Então não dá para eu deixar a semana inteira passar e chegar no sábado e tentar fazer o impossível. Não dá. Como a gente está nesse domingo de reflexão, e eu tô falando de estabelecer alvo, e não pensar só no final, mas também pensar nos dias e dias que vêm, eu preciso ter consciência que vão vir obstáculos. Vai acontecer. E acontece sempre, sabe, gente? E a gente não tem que se abalar por causa disso. A gente simplesmente tem que fazer. Eu vou contar uma história para vocês de ontem, né? Ontem eu deixei de fazer várias coisas que estavam planejadas para me dedicar a atender os alunos. E aí eu atendi durante a manhã e acabei não soltando o link da nossa mentoria, porque foi um atrás do outro. E aí, quando eu cancelei todas as coisas que eu poderia fazer à tarde, sabe o que aconteceu, gente? Acabou a luz. Acabou a luz. E aí, meu computador não estava cheio, acaba a luz, acaba a internet. E aí eu falei, putz grila, toda vez que a gente vai fazer algo importante, tem o quê? Obstáculos. E mais, vou falar mais uma coisa. Isso porque de manhã, quando eu acordei, eu fui carregar meu celular e ele dizia que tinha água no meu carregador. E aí, não mais que de repente, eu fui lá e peguei outro carregador e ele dizia que tinha água e ele simplesmente travou, não dava para carregar. Não dava para carregar. E aí eu falava, putz, só porque eu tô fazendo uma coisa importante, vem os obstáculos. Como eu já sei, já tô calejada, que eu sei que toda vez que eu vou fazer algo importante, vem os obstáculos, eu contorno eles. Eu tento não ficar ansiosa, eu tento não ficar nervosa. Daí o que eu fiz, por exemplo, de manhã? Eu falei, vou comprar um carregador aquele outro carregador que não enfia o pino, né? Como é que chama? De indução. Aí fiquei esperando dar 10 horas para ir comprar um carregador de indução. Aí eu falei, gente, que coisa bizarra, né? Aí quando eu tava saindo pra
pegar o carregador de indução, comprar, né? Ia ter que ir lá na cidade, pegar o carregador, ver se funciona. Fui fazer o último teste, tava funcionando. Então, por que eu tô contando todas essas histórias para vocês? Porque toda vez que a gente faz algo importante, tem obstáculo. E aí, eu preciso escolher como que eu vou fazer. Então, por exemplo, sábado, eu tinha pessoas para falar à tarde, não consegui. Domingo é dia de descanso, não incomodei ninguém. E eu vou soltar o link da nossa mentoria só amanhã cedo. E eu vou falar com as pessoas que quiserem. E se alguém ficar nervoso e não entender e tal, tudo bem, não tem problema. Mas veja, nós precisamos ser aqui solucionadores. Eu vou até escrever aqui no meu caderno, solucionadores. E solucionador tem que ser como o bambu. Ele tem que pender para os lados, mas não quebrar. Então eu contei uma pequena historinha para vocês, mas eu tenho tantas outras para contar da minha vida, mas eu não sou o foco aqui. Mas eu só tô te mostrando que toda vez que a gente tem um alvo importante, algumas coisas acontecem. É verdade. É verdade. E aí, ou eu transformo um problema pequeno num problemão e não acho solução e fico cego, ou eu respiro e falo, eu já sei porque está acontecendo isso, é porque eu estou fazendo uma coisa importante, mas eu vou para frente. Eu vou para frente. Então, gente, terminando esse nosso dia 28, eu preciso falar algumas coisas com vocês. Domingo é dia de reflexão, né? E foi muito legal falar com várias pessoas, eu vou continuar falando, então se você entrar no treinamento, eu vou entrar em contato com você, a gente vai se falar, amanhã vai ser um dia de atendimento. É muito louco quando a gente conversa com as pessoas, porque eu tenho vários perfis aqui. Mas um dos perfis que mais me chamou a atenção, e é comum a todas as pessoas, é a fé, né? Eu vi muitas pessoas com fé, com aquela vontade, sabe? Com o precisar que eu tô falando no começo do vídeo. E não é um precisar monetário. Não teria problema nenhum se fosse um precisar monetário, tá? É um precisar de realização pessoal. E também eu vi muitas histórias muito legais e que cada um já tem um esquema de estudo que tá funcionando. Alguns estão com cursinho, outros já desistiram de cursinho, já passaram por todos e não querem mais, né? Cada um tem um esquema e é muito interessante ver que quanto mais reprovações a pessoa tem, e não são reprovações importantes no seguinte sentido de nota, são sempre limítrofes, eles já entenderam algumas dinâmicas e eu fico muito feliz. Porque é inegável que a gente precisa achar o nosso método. Às vezes, eu já passei por vários cursos e já foi o suficiente para mim, eu quero fazer de outro jeito. Às vezes eu percebo que eu fiz os cursos, mas não fiz prova, e agora eu faço muita prova. E isso me prende. Agora eu percebo, por exemplo, que eu ouvi isso, eu achei demais, porque quando eu falo, parece que eu sou uma louca, né? Professora, não dá para ficar 3 horas assistindo aula para depois estudar, não tem chance na minha vida. E é isso, é isso. É isso que eu falo sempre. E também, o mais legal, um dos pontos legais foi ver a adaptabilidade, né? Eu não vi pessoas querendo consumir coisas, sabe? Eu vou comprar um vademecum novo, eu vou comprar um resumo novo, vou comprar um cursinho novo. Não. As pessoas falando, posso usar isso? Posso usar aquilo? O meu é de 2000 e tanto, posso usar? E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz porque o foco tá na aprovação. O foco não tá em ter a coisa mais nova, a coisa mais atualizada, porque não vai ser uma atualizaçãozinha que você vai errar na prova que vai te reprovar, gente. Não é porque tu estás usando um resumão de 2020, de 2018, que vai ser uma atualização que vai te reprovar. Não vai, porque você tem muito ponto para fazer. Então, assim, uma questão atualizada não vai te derrubar. Mas, às vezes, o desespero faz eu acreditar que sim.
né? Eu até mostrei, um dos vademecums que eu uso, eu mostro isso direto, que é o meu vademecum de gravar, porque a letra dele saiu mais preta. Ele é de 2017, 2018, 2017. E eu mesmo faço as atualizações mais importantes nele, porque ele já tá todo grifado. Assim, vou ter que trocar. Eu tenho um mais novo, né, que eu uso também. Mas esse é o meu mágico. Então, eu fiquei muito feliz pelas pessoas que eu conversei perceberem que elas são o mais importante. E elas estarem com essa gana de precisar. Então, gente, também li os comentários todos relacionados aos vídeos anteriores e foi muito legal, porque muita gente parou naquela questão de tempo, né? E comentou, professora, agora eu avisei aqui em casa que eu vou estudar e eu não quero ninguém me chamando. Uma das frases foi essa que mais se repetiu. E eu fiquei muito feliz, porque é isso. Quando eu falo de tempo, aí eu vou parar nesse ponto, eu achei muito interessante a gente perceber, porque isso já aconteceu comigo também, e às vezes acontece dependendo de onde eu tô. Às vezes, normalmente quando eu tô no sul, né? Quando eu tô no sul com a minha família, acontece isso. Família é maravilhoso, tá, gente? Família é maravilhoso. Mas quando a gente tá num ambiente familiar, é um pouco mais difícil de administrar o estudo, que é uma coisa solitária, né? Quando a gente tá sozinho, administrar o estudo solitário é difícil também, porque a gente pode cair na tentação de não fazer nada, né? Mas quando tem muita gente em volta, a gente acaba se perdendo. E aí a minha pergunta que eu anotei aqui para você é se você costuma fazer muita coisa pelos outros. E naquela tua lista de prioridade, apesar de você saber na sua mente que você é prioridade, que você tem que se priorizar, que você tem que priorizar o estudo, você tá na última linha da lista? Será que você faz coisas para as pessoas o dia inteiro? E aí só no final que você se prioriza? São coisas a se pensar. Entende? Então, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Teve um tempo agora da pandemia que eu fui pro sul. E a gente não sabia o que ia acontecer, aquela confusão, né? E fiquei na casa dos meus pais. Aí eu tentava trabalhar da sala. Só que cada vez que eu tava na sala, alguém me chamava. Né? São as coisas menores, assim, mais pequenas. Mais pequenas não é o ideal falar, mas assim, são coisas muito pequenas. Filha, me ajuda a imprimir o papel? Filha, como é que eu vejo foto no WhatsApp? Filha, como que eu salvo e envio arquivo? Era isso, o dia inteiro. Aí, eu tomei uma decisão. Falei, bom, eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu preciso... ou eu vou ter que alugar um lugar para eu poder trabalhar e estudar, ou eu vou ter que me virar. E sabe o que eu fiz? Eu peguei o quarto da empregada, que era uma zona, assim, Zona Franca de Manaus, sabe? E falei, eu vou fazer um escritório aqui. Tem até vídeos meus lá que vocês nem percebem, porque eu fiz um fundo, enfim. E criei um escritório. Só que mesmo com aquele escritório, eu era a última da minha lista do dia. E aí eu percebi que estava tão difícil que, assim, apesar de eu conseguir trabalhar de manhã com muitas interrupções, né? Muitas interrupções, eu tinha que gravar. E aí, sabe que horas eu gravava? De noite, gente. 10 da noite, quando todo mundo já estava dormindo, quando não tinha mais visita na casa, quando eles estavam na cama, já roncando, era quando eu gravava. E aí eu dormia muito tarde. E eu falei, não, isso aqui não tá certo, porque a minha lista de prioridade, porque eu tô no último da minha lista de prioridade. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que eu alugo um apartamento aqui em Florianópolis? Como que vai ser? Até que eu comecei a estabelecer regras. Eu falei, gente, quando eu fechar a porta, não abra. Tá a porta fechada, não abre. E aí a gente começou a flexibilizar algumas coisas. Horário para bater a máquina de lavar, por exemplo, porque era do lado, né? Imagina, eu tava no quarto da empregada, no quartinho, então eu tava do lado da lavanderia.
a gente começou a estabelecer algumas coisas. Tirar da lavanderia os xixi do gato, deixar ali pra frente, para ninguém ter motivo para abrir a porta. Foi difícil no começo? Foi. Tinha desrespeito? Tinha. Até teve uma vez, nunca vou esquecer, a casa é gigante, é um apartamento enorme, com vários banheiros. E aí um dia o meu pai foi no banheiro que era do lado da minha porta, do meu escritório novo. E fazia barulho, xixi. Aí eu cheguei e falei, pai, é o seguinte, acabei de fazer uma live, você tava aí mijando e todo mundo ouviu. Aí eu falei, lá o mijão. Eu joguei essa pra ele. Bom, eu tive que fazer algumas coisas mais, graves para aquilo não acontecer mais. Porque, gente, lembra, quando eu tenho um alvo, vem os obstáculos. E muitos dos obstáculos a gente pode sim arrumar, como eu arrumei. Às vezes dá BO, quando eu tô lá, dá BO. Mas sabe o que foi legal? Aquele quartinho de empregada hoje é um escritório. Então minha mãe usa de escritório para ela, o quartinho da empregada. Ficou tão bonitinho. Eu coloquei um monte de quadros, porque minha mãe pinta, tinha um monte de quadro que tava tudo num canto. Eu fui pregando na parede, eu tirei os sapatos, eu fiz uma cortina. Gente, e aquilo que talvez era até um espaço vazio e cheio e todo amontoado, foi organizado e se transformou no meu canto de estudo, que eu falo estudo / trabalho, no meu cantinho de estudo. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque eu tô te falando que toda vez que a gente tem um alvo, vem os obstáculos. E aí eu posso ficar puto e posso não querer melhorar nada ou não ver o que eu posso melhorar, não enxergar a saída, ou quando eu tenho consciência que quando eu tenho um alvo, vem os obstáculos, o que acontece? Eu sou um solucionador. Eu nunca vou esquecer do dia que eu entrei naquele quartinho e tinha só bagunça. Aspirador, caixa, um monte de mesa que, sabe, acho que meus irmãos não queriam, foram jogando ali. E aí eu falei, não, vamos solucionar isso agora. E a gente foi solucionando. Eu fui solucionando. Mas eu poderia ter uma outra atitude. Olá, Mônica! Moniquinha, já falei contigo, né, Moniquinha? Camilinha tá aqui, Camilinha. Felipe, obrigada. Então, gente, Virgílio entrou também. O que a gente tá falando hoje? Das nossas reflexões de domingo. Reflexões são importantes. Porque domingo é um dia da gente olhar nossa agenda. Eu não sei que agenda você tem. Se você tem essa agenda escrita ou uma agenda eletrônica, legal, Mo? Mas domingo é um dia bom de ver quantas reuniões eu vou ter, quantos clientes eu vou atender, O que eu vou fazer, qual vai ser a hora do meu estudo. Recapitulamos aqui que eu preciso não só querer vencer o exame de ordem, eu precisar vencer o exame de ordem. Até lembrando da Moniquinha, que a gente conversou, é meta. E metas são feitas para serem cumpridas. Metas são feitas para serem cumpridas. Então, enfia na sua mente que você precisa. Mas eu quero vocês conscientes de tudo isso. Porque toda vez que eu tenho um alvo, vem os obstáculos. Toda vez que eu tenho um alvo, vem os obstáculos. E eu contei para vocês uma historinha. Aí, 3 histórias, Contei a história do sábado, que eu acordei meu celular, sabadão, que eu ia atender aluno pra gente fechar a mentoria, não funcionava. Depois, à tarde, acabou a luz, onde eu tô, do nada, um céuzão azul, sem chuva, nada, tava tudo perfeito. Acabou a luz. E eu fui só tentando, arrumando, fazendo o que dava. Beleza, gente? Então eu tenho que ter consciência que os obstáculos vão vir. E aí eu falei a última história, que foi quando, um tempo atrás, quando a gente estava no meio do olho do furacão da pandemia, que eu fui para Florianópolis. E eu não conseguia trabalhar.
Era impossível. Todo mundo me chamava. Gisele isso, Gisele aquilo, me ajuda aqui, nananana. E você tá na casa de alguém, aí você quer ser solícito e eu não conseguia produzir. E aí eu tinha que trabalhar de madrugada. De madrugada. E aí eu comecei a ver minha lista, que eu pedi para você ver sua lista de prioridades. Eu era a última na lista de prioridade, peraí. Aí eu dormia tarde, acordava cedo, cansada, e alguns dias aquele ciclo se repetiu. Deu dar prioridade para todo mundo, e eu era a última prioridade. Eu sabia que eu tinha que ser prioridade, mas eu percebi que a minha lista era a última. E aí o que eu fiz? Eu arrumei. Eu tenho casos aqui, eu sempre falo para vocês, porque eu tenho esse caso que é muito emblemático, porque ele... Sabe, gente, quando eu fecho mentoria com vocês, eu fico em cima, né? E teve um caso, e eu fico triste quando eu vejo que vocês pagam e não fazem aquilo que eu peço para você fazer. E aí teve um caso de uma moça, eu não lembro o nome dela, mas eu nunca vou esquecer, que ela, quando eu falava com ela, que eu falei poucas vezes, ela tava na sala dela com um monte de filho pulando das costas dela, né? Eu falei, mano, isso aí não vai dar certo. E aí eu falei pra ela, vamos arrumar um outro lugar pra você estudar? Será que dá pra gente botar uma mesinha, coisa pequena, em outro lugar, no teu quarto, por exemplo, né? Ou no quarto da empregada, ou não sei aonde. Ou na lavanderia e tudo e tal. E ela resistiu, sabe, gente? Porque aqui eu tô falando com gente muito grande. Vocês não são uns goiabinhos que qualquer um manda e vocês obedecem. Porque se vocês vieram até mim, é porque vocês são como eu. Eu detesto gente mandando em mim. Tenho ódio. Não gosto. Faz isso, faz aquilo. E na verdade vocês estão perto de mim, por quê? Porque eu tô falando pra vocês fazerem. E vocês fazem porque vocês confiam. Porque vocês sabem que dá certo. Então mesmo contrariado vocês fazem. Mas essa moça não fez. Aí ela largou a mão. Era um mês de treinamento, ela acho que fez 2 semanas, a gente conversou. Ela não queria fazer prova, ela não queria contar os pontos, ela não queria mostrar o caderno dela de estudo, ela não queria nada. Ela não queria nada, não queria nada. E aí, foi um aluno perdido, né? E eu sofro com os alunos perdidos. Só que eu vou fazer o quê, né, gente? Eu não posso te obrigar. E aí, teve aquele exame de ordem, ela sumiu, também não falou se passou ou não passou, enfim. Aí veio o próximo exame de ordem. Chegou no próximo, depois que acabou, eu recebi uma mensagem. Professora Gisele, aqui é fulana. Eu abandonei o teu treinamento na 2ª semana. E eu não passei na OAB. E aí eu percebi que você tinha toda a razão. E nessa OAB eu fiz tudo o que você falava para eu fazer. O meu escritório era na lavanderia, ela falou. Era o lugar mais silencioso da minha casa, onde os meus filhos não iam. Tinha uma porta e eu botei uma mesa ali e ali eu estudava. Uma mesa de plástico, ela falou, porque é o que dava para colocar ali naquele espaço. E eu fui aprovada. Então eu vim te agradecer. Ó, até fico emocionada, me dá vontade de chorar. E eu fiquei tão feliz porque eu vi que tudo bem, naquele momento não deu certo, ela não aceitou. Mas depois ela falou, não, peraí, eu vou fazer algumas coisas aqui. E foram pequenas coisas, grandes resultados, né? Como pequenas empresas, grandes negócios. Belezura, gente. Eu vou terminar o nosso reflexão de hoje deixando alguns recados. Primeiro recado, as pessoas que eu não consegui falar no sábado, eu vou falar amanhã. Porque domingo é um dia de descanso, tá, gente? Pra vocês e pra mim. Eu também tava cansada e queria ficar relax no domingo. Fiz grandes coisas? Não, na verdade não. Na verdade aqui, hoje eu fiz coisas bem caseiras, porque eu vou receber os meus pais aqui e eu tô super feliz porque eu tô morrendo de saudade. Então, só fiz coisa de casa, mas fiquei relax. E aí eu não mexi no link, nada disso, tá, Moniquinha? Eu vou colocar o link amanhã, umas 6h30, 7 horas da manhã, eu vou soltar o link. Quem eu não consegui falar no sábado que tava, a gente tinha combinado à tarde e acabou a luz hoje, acabou a luz ontem, né? E hoje é domingo e eu não ia cutucar ninguém pra fazer nada, porque domingo é dia de descanso. A gente se fala amanhã. Você já conhece meu trabalho, se você quiser esperar
pra gente conversar antes de fechar, não tem problema, mas vai ser só amanhã, tá, gente? Eu não vou estender mais esse grupo. Amanhã eu solto o link e talvez meio-dia eu corte o link ou no fim da tarde eu corte o link e aí eu vou falar com as pessoas amanhã. Quem eu falei semana passada, que já estava combinado as provas, biriri, bororó, 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 a gente vai marcar essa semana de novo, tá? Provavelmente amanhã eu cutuco vocês, porque a gente já tinha se falado com a Cacá, que tá aqui. A gente já tinha se falado antes, já fez as 3 provas, né, Cá? Agora você fez, né, Cacá? E a gente se fala amanhã. Belezura, gente? Vai ser isso. Então eu vou soltar o link amanhã, nada de desespero, tá? Não soltei hoje porque dá problema no link, pessoa reclama, biriri, bororó, e hoje é domingo. Domingo não é um dia para soltar link. Eu vou soltar amanhã. Estamos combinados? Estamos combinados? E aí é o seguinte, gente, quando você comprar a mentoria, tá? Eu vou abrindo as semanas, semana a semana, tá? Eu acho que é uma melhor metodologia. Amanhã eu vou botar o link do nosso grupo, beleza? Vou botar o link do nosso grupo e aí você vai ver o meu primeiro vídeo e eu vou falar assim, ó, clique nesse link, aí você entra no link para você entrar dentro do nosso grupo de WhatsApp, tá? Eu vou ficar no WhatsApp, não vou mexer em Telegram. Meu, Telegram ninguém vê e eu gosto do WhatsApp, que eu também basicamente só uso o WhatsApp, vai ficar nesse, tá? Até porque não pretendo que esse grupo seja muito grande. Vamos cutucar, vamos cutucar. Então, belezura, gente? Aí, quando vocês entram na plataforma, vocês deixam lá seu e-mail, o telefone, tarará, tarará, e aí a gente vai se falando. Tem gente que já tem o meu número, né, que a gente já se falou por WhatsApp, tem gente que não tem, mas assim, vocês vão ter o meu contato. E aproveitando que a Moniquinha falou, o que é sensacional, né, gente? A mentoria, ela dá um grande apoio pra gente, né? Principalmente quando a gente tá caindo, tá faltando motivação, tá faltando organização, tá perdido, tal. Então, assim, eu dou uma sugestão de estudo pra vocês, né? Legal, ainda bem que a Mônica e a Cacá estão aqui, porque assim, eu dou uma sugestão de pontos de estudo. Mas por isso que é legal quando eu converso individualmente com as pessoas. Porque por vezes, eu já tenho a minha metodologia que tá dando certo, né? A Moniquinha é um exemplo. Gi, eu sou boa estudando assim. E aí eu falei, vamos manter, vamos organizar só isso, papapá, papapá. Entende? Então assim, ninguém veio aqui revolucionar o que você já sabe. Você não fica desesperado com isso. Não, vou estragar tudo que eu fiz até agora. Não vai, fica relax, tá? Ai, Cá, obrigada. Fica relax. A gente vai se adequar porque cada um é individual. Entende? Tem gente que vai assistir aula em velocidade máxima. A gente vai falar, amanhã eu já vou postar, porque não tá na plataforma, a fórmula de ouro do treinador, eu já até separei, para você já escolher matérias que você sabe que você domina mais, para você, vamos dizer assim, prestar mais atenção naquelas matérias, né? E outras não. Ok? Então a gente vai fazer tudo isso tomorrow, tá? Quem não viu no meu vídeo até no começo, eu recomendo que você veja agora que eu vou fechar, eu vou apagar. Eu vou apagar, eu digo, vamos desligar, né? Vamos desligar. Porque eu quero te mostrar, então, foram as nossas reflexões de domingo. Primeiro, não é só querer vencer, eu preciso precisar. Enfia na cabeça, eu preciso vencer. E eu tenho que ter consciência que quando eu tenho um alvo, que no nosso caso é a aprovação, os obstáculos virão. Então eu tenho que ser consciente em saber que eu sou uma solucionadora, eu sou um solucionador. Não vou me abalar, eu vou solucionar. Daí eu contei as histórias pra vocês. Sábado foi assim, show de horror. E aleluia, entendeu? E aleluia, fazer o quê? Vamos pra frente. E amanhã a gente solta o link assim e vamos em frente, minha gente. Pessoal, eu me despedi aqui de vocês. Obrigada por todas as experiências até sábado que eu passei. Eu adoro conversar com vocês, saber a história de vida de cada um, sabe? Porque eu percebo que nós temos muitas coisas em comum e no grupo, sabe? O grupo fica, é meio que energia. E até vou falar sobre isso hoje, gente.
Eu venho falando já, mas eu vou só finalizar esse dia 28 com isso. Eu não sei qual a tua religião, no que você acredita, né? Eu tenho pessoas de religiões diversas. Mas uma coisa a gente sabe que existe. Energia, né? Energia é quando a gente chega perto de alguém que tá estranho. Essa semana mesmo eu tava muito cansada na sexta-feira, gente. Eu tava assim, exausta. E aí encontrei um amigo e eu não parava de bocejar. Pois o menino não começou a bocejar também. Olha que absurdo. Energia, né? Aquela energia que a gente gosta de uma pessoa, às vezes, ou não gosta. E eu ouvi uma frase hoje que eu achei muito potente, sabe? E eu venho estudando muito isso, né? Para quem me acompanha ao meu lado mais acadêmico, né? Eu tô num grupo que a gente fala sobre o metaverso, sobre a nossa vida online. E eu mesma tô com um artigo meu que eu não termino nunca, mas eu vou terminar. Que é sobre essa personalidade jurídica online, né? E a frase que eu ouvi hoje, achei muito legal, falava assim, cuidado com as coisas que você posta. Porque energia não tem tempo nem espaço. Então, nesse tempo de OAB, se você puder, né, se resguarda. Não fica falando que você vai fazer prova, não fica falando que você está estudando. Fica na sua. Por que essa necessidade de mostrar tudo? Vocês já viram as minhas coisas, gente? Eu mostro o gato, eu mostro umas florzinhas. Você acha mesmo que eu vou ficar mostrando a minha vida? Assim, vocês estão falando sério? Então, cuidado, porque energia não tem tempo nem espaço. Então, assim, ninguém quer ver a gente melhor do que eles, né? E sonhos que como o nosso, né, que é preciso realizar, eu fico quietinho. Quando eu realizar, eu conto. Não faz diferença no mundo eu contar agora ou depois. Então vamos, bico calado e vamos, trabalhar. Quando essas pessoas que sempre tem um, né? Às vezes a gente nem sabe quem é, que ficam gorando as nossas coisas, souberem, a gente já vai estar, com a nossa vermelhinha na mão. Igual do meu aluno que eu coloquei hoje. Claro que eu sei que eu não precisaria colocar carinhas na frente, mas eu gosto de preservar meus alunos, eu sempre faço isso, né? E que me escreveu falando, professora, tirei foto aqui na OAB porque eu vim pegar minha carteira, eu e minha mãe, e te agradecer que deu tudo certo. Vamos se inspirar, tá? Vamos em frente então, gente? Um beijo pra vocês, bom domingo e até amanhã. Tchau, tchau. Finalizamos nossa contagem regressiva de número 28 hoje. Tchau, tchau, gente. Bom domingo. Descansem.